É o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O item é o 154. Por que desdenhas? Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 21. Que coisa maravilhosa. Por que desdenhas? Examinai tudo. Olha só, eu estou repetindo porque é muito forte essa reflexão. Retendo o bem. Quer dizer, o que não nos faz. Oh, Jesus. O que não nos faz bem, né? Vamos então eliminar de nós, e o que for bem para o próximo, então vamos fazer ao próximo. E diz aqui, ao invés eu vou até acrescentar, ao invés de criticar, por que não ajudar? E diz, o cristão não deve perder o bom ânimo por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios. Aí lembra da trave, né, que a gente tem o argueiro, né? Tira o argueiro do teu olho, vê o que tu estás fazendo, vê a tua vida, tenta melhorar você, deixa o próximo, ele é com Deus. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas, assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constitui material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fonte de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento, porque a condenação apressada ou a crítica destrutiva. Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova, deve analisar tudo e reter o bem, quer dizer, filtrar aquilo que não te faz bem, joga, deixa para lá. Aquilo que não vai te somar, tira da tua frente. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Olha só, o nosso Papai do Céu está o tempo todo conosco, né? Não adianta a gente achar que estamos sozinhos, que estamos à mercê, ao desdém, não. Nós estamos com o Pai, que Ele nos ampara, que Ele nos acolhe, que Ele faz tudo pelos filhos. Eu estou ligando aqui, que meu computador está para pifar. Aí, então, que todas essas palavras, todas essas mensagens, essa mensagem e todas as outras proferidas no dia a dia, que se eternizam em nossos corações, em nossas mentes, em nossas práticas. Não adianta a gente só falar, não adianta a gente só dizer e, ao mesmo tempo, não colocar em prática. Não adianta. E é como diz o Haroldo Dutra, né? Deus nos dá trabalho. Ele não quer que a gente mostre o trabalho. Ele nos dá trabalho. Para quê? É preciso ele estar aqui no meu lugar? Não.
Ele não necessita do nosso trabalho, nós é que necessitamos. Para quê? Para nos moldar, para nos corrigir, para nos ressignificar. E é dessa forma que a gente tem que viver, ressignificando, renovando-se, revivendo e vivendo intensamente, mas com sabedoria, serenidade, com gratidão acima de tudo. Gratidão em todos os momentos. E assim, meus irmãos, a todos os espíritos também desencarnados, aqueles que estão nos asilos também, aqueles que estão nas ruas, esquecidos pela sociedade. Vamos unir a nossa vibração de energia, de coisas boas, aos nossos irmãos menos afortunados, né? Aqueles que têm mais necessidade. Porque Deus não veio aos sãos, ele veio aos necessitados, aqueles que estão com problemas íntimos, aqueles que estão com problemas físicos, né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos direcione a um evangelho com muito amor, com muita paz e muita luz. Eu passo, então, a seu Arlindo para fazer a prece inicial. Seu Arlindo, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos fazer a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, a graça de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que ele nos assista, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aquele que tem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aquele que quiser aprender e assistindo a todos quanto apele para o teu grande e infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro oficial e prudente. Fazei-o, divino amigo, através das tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistir a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre a humanidade inteira, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para a cura de todos os nossos males, dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e que possamos, Senhor, com a tua graça, proteção e luz, termos o Evangelho na noite de hoje em clima de paz, harmonia, equilíbrio e fraternidade, e muito amor no coração de cada um dos nossos irmãos participantes, presente e ausente. Que assim seja. Senhor, passa a palavra a você agora, a Glaci. E assim, meus irmãos, com toda essa vibração, com toda essa sintonia, conexão com Deus, nós entregamos com todo carinho, que seja abençoado, que seja instruído, que seja muito iluminado nossa irmã Ivan Augusto para a explanação do nosso evangelho e o comentário do mesmo. Seja muito bem-vindo, irmão Ivan Augusto. Muito obrigado, minha irmã Graci, e todas as irmãs e irmãos que comungam conosco esse banquete de luz. Que Jesus possa adentrar os nossos lares nesse momento, nos abençoando imensamente, inclusive aos nossos irmãos que constam lá no nosso livro de orações, aquela relação, e não estão hoje citados, mas estão no nosso coração. Que Deus possa favorecer a todos eles, auxiliando, então, nas suas curas, no melhoramento de cada um, não só a questão da saúde, mas a elevação
como espírito também. E as bênçãos do Senhor, então, sejam abundantes sobre todos nós. As nossas reflexões hoje do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Vamos começar com a citação do Evangelho. Eu vou incluir aqui também o item 1, sobre o mandamento maior. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa citação está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz: façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Os dois discípulos aqui falando sobre o mesmo assunto. E Lucas ainda continua: tratem todos os homens da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Lucas 6, 31. Então, agora nós vamos falar sobre as nossas reflexões hoje mesmo, são sobre o egoísmo. Então, vamos ver primeiro a mensagem do Espírito Emmanuel, na cidade de Paris, no ano de 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem, porque é preciso coragem para vencer a si mesmo. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu exemplo de caridade e Pôncio Pilatos de egoísmo. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, porque querem crucificá-lo. E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois este invadiu o coração humano como uma praga. Cabe aos espíritas, a quem os espíritos superiores esclarecem, a tarefa e o dever de destruir esse mal, dando ao cristianismo toda a sua força e retirando do caminho os obstáculos que impedem sua marcha. Expulsem da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade lutar com bravura e virilidade, mas para isso é preciso inicialmente expulsar o egoísmo do coração dos homens. Falando da caridade, né, a caridade ela aparece no coração daqueles espíritos que já evoluíram, né, a um nível bastante razoável de compreensão e de amor pelo próximo. Sendo, portanto, a caridade um sinal de evolução do espírito, o egoísmo funciona exatamente ao contrário, porque aquele que é egoísta, ele não faz a caridade. Ou se faz minimamente, simplesmente para aparecer, vai fazer aquele tipo de caridade que Jesus diz, né? Dá com a mão para outra vendo, ou que ele cita que faz a caridade, mas sai tocando as trombetas. Sai tocando as trombetas para dar para que todos deem o testemunho de que ele fez alguma coisa pelo próximo. Realmente, aquele que não evolui com o espírito se mantém ainda mais próximo do início da sua caminhada e mais próximo ainda dos sentimentos que vêm da sua animalidade ainda.
no início do desenvolvimento, né, do nosso espírito, ainda nessa batalha, durante um período, o nosso espírito não tinha uma inteligência tão apurada quanto é agora. Então, ele estava se preparando para ainda alcançar esse tempo, e ele dispunha não de pensamentos contínuos, como nós temos agora, mas de instintos, né? Então, o instinto principal era em busca da alimentação, da proteção e da procriação. Ele não se preocupava no tempo de hoje, por isso que o homem só veio desenvolver arte depois de um longo tempo da sua existência. Por quê? Porque o espírito dele era um espírito muito bruto. E o espírito ainda mantém dentro de nós, então, essa questão do egoísmo, é aquele desejo, aquela necessidade que o espírito tinha de se superar a cada instante, que tudo viesse para ele da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Então, a maneira que o homem evolui, desenvolve o seu sentimento, o seu pensamento crítico, ele evolui mais, Deus se aproxima cada vez mais, né, trazendo esses ensinamentos que já vêm dentro da semente do Espírito. Tanto é que no início, lá na Idade da Pedra, né, ele olhava sempre que tem alguma coisa diferente. E ele não consegue compreender, percebe alguma coisa diferente, mas ele tem aquilo como algo, como tabus, como algo maravilhoso. Então, ele busca essa existência, essa necessidade da espiritualidade nos fenômenos da natureza, né? No trovão, no vento, na água, no fogo, até nos animais e assim por diante. Só com o tempo é que vai aumentando esse intercâmbio entre ele e a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, é que ele vai, então, desenvolvendo cada vez mais uma própria questão da espiritualidade nos atinge. A gente vê, num primeiro momento, além de todos os profetas, mas um momento crucial de Abraão, né? Deus com Abraão, dizendo que se ele se comportasse daquela maneira, seguisse aquelas leis, haveria uma grande alegria no futuro, né? Eles seriam vitoriosos, mas vitoriosos sobre o próprio espírito, não vitoriosos sobre as outras raças, porque são todos filhos de Deus. Depois vem Moisés, o povo ainda bruto, aquelas leis bastante duras. Finalmente vem Jesus, traz a lei de amor, pede que haja essa modificação, esse comportamento entre todas as pessoas, ensina muitas coisas, muitas ele não tinha condição de explicar. Ele diz que no futuro o Pai iria mandar, então, o Espírito da verdade, que ficaria conosco, para repetir, relembrar o que ele tinha dito, e muitas coisas das quais, naquela época, não estávamos preparados. Então, vem, há 2 séculos atrás, novamente, uma nova investida educacional de Deus, nos trazendo, finalmente, o Espiritismo, como o irmão diz aqui, né, que cabe ao Espiritismo agora ajudar a evolução. Nós estamos num período agora em que a comunicação para todo lado é fácil, né? Olha aqui, se tivéssemos que só nos reunir num ambiente físico, mas não, a gente tem aqui no conforto da nossa casa a condição de estarmos todos juntos, buscar o conhecimento, buscar novas descobertas, enfim, facilitando demais essa nossa possibilidade de evolução. Se fosse aqui uma aula de matemática, de geografia, qualquer coisa disso, de filosofia, bom, não deixa de ser filosofia quando a gente fala de espiritismo também, que a nossa exige essa busca, esse do pensamento. Seu celular, Ivan, está entrando e saindo o fone. Está fechando e abrindo. Não, continuou. Tá? O seu fone é que está fechando, o seu fone. Já sei o que é. Pronto. Resolvido. Então, como eu estava dizendo, no ímpeto aqui, na vontade de procurar algo diferente aqui, já que a gente está falando do egoísmo, eu entrei aqui na internet e achei um site aqui chamado Dialetos,
eles não têm nada de filosofia. Na realidade, eles são um site que administra eventos. Mas ele traz aqui um texto muito interessante sobre o egoísmo, ego e egoísmo, e eu vou compartilhar com vocês todos aqui. O ego e o egoísmo. Assim como uma faca pode ser perigosa ou não, dependendo do seu manejo e uso, o ego humano também pode ser útil ao bem maior, como pode se tornar causa de queda moral do ser humano quando ele é o centro dos desejos inferiores. O ego é importante parte da estruturação da personalidade. Tem função importante como referência na autoestima, mas também serve de alavanca para o egoísmo, quando a consciência está imersa no pântano das ilusões. O ser humano egocentrado nos seus desejos inferiores deixa de dar a sua contribuição para a melhoria do mundo, se afasta e se fecha em seu mundo particular e em nada contribui com a coletividade, tornando-se só um explorador. Deseja e pode se mostrar lustroso na sociedade. Para realizar seu intento, manipula tudo e todos e se corrompe em sua dignidade. Pensa somente em suas próprias necessidades e deseja ter mais, cada vez mais, para a satisfação da sua ganância. Mas a ganância é um gigante voraz que engole o próprio ganancioso que nunca se satisfaz. Quanto mais tem, mais deseja ter. A ganância é insaciável. Entrar no mundo e sair dele sem tê-lo deixado um pouco melhor é uma perda lamentável de oportunidade. Cada ser humano tem oportunidade de contribuir com o seu momento histórico no mundo. Cada ser humano tem algo para acrescentar ao progresso da humanidade. O progresso e a prosperidade do indivíduo e da humanidade dependem do tamanho da sua generosidade. O ser humano egoísta pode acumular bens materiais e dinheiro, mas isso não é necessariamente prosperidade, porque a prosperidade só frutifica no terreno da generosidade. O progresso, resumido ao que é temporal, é um jogo, e todo jogo tem ganhos e perdas. O progresso centrado no atemporal gera abundância e prosperidade continuamente. O progresso atemporal é sinônimo de evolução, e evolução é movimento na direção do mais alto, do nível mais elevado da consciência humana. Todo ser possui a semente do bem. Ela pode germinar agora ou daqui a 1000 anos. Alguns pensam que ele também traz a semente do mal, mas isso não é verdade. O mal germina a partir da adulteração genética somente do bem. Da semente do bem. Assim, o egoísmo resulta da adulteração do amor e da compaixão. Experimentar o sagrado da vida é dar-lhe sentido. O egoísta não se importa com o sentido maior da vida, porquanto ele profaniza a vida ao desrespeitar aqueles que lhe servem através das milhões de conexões existentes em cada objeto possuído. Um só grão de arroz que sobra no prato pode estabelecer conexões com milhões de seres humanos. E se formos mais adiante, iremos perceber que essas conexões não têm fim. Ninguém pode ser egoísta pensando no entrelaçamento existente entre tudo e todos. O sagrado é o ato de dar sentido à vida. Se a vida não tem nada de sagrado, se a vida se torna profana, o ser humano perde o sentido de viver, abrindo um buraco na sua alma por onde se esvai a sua vitalidade, entrando em depressão. Viver o sagrado da vida é fazer a alma vibrar a cada momento, em cada evento, em cada experiência, em cada relacionamento, seja com o que for ou com quem for. Viver é vibrar na potência máxima da alma. Fora disso, só existe sobrevivência. A vida só tem sentido quando a consagramos ao bem maior, ao bem coletivo, quando compartilhamos e colaboramos generosamente para o progresso de todos. A vida perde sentido quando nos tornamos egoístas, quando o nosso pequeno e serviçal ego se torna o senhor dos desejos. Desejar é bom ou é mal, depende do centro que emana o desejo. Eu achei esse texto sensacional. Ele não tem aqui o nome de quem o produziu, eles não passaram
não passaram a fonte. Mas depois eu vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir esse texto e mandar para a Graci, e ela coloca aí no nosso grupo aí para todo mundo ter acesso. Eu fiquei maravilhado com esse texto, achei muito bom, achei ele bastante espírita, não é verdade? Está ali no site de negócios, mas ele é bem interessante quanto a isso. Então, agora nós vamos dar a mensagem do espírito Pascal, na cidade de Sens, no ano de 1862. Se houver amor entre os homens, a caridade seria melhor. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Libertem seus corações desse sentimento de indiferença e sejam mais sensíveis ao sofrimento alheio, pois a indiferença mata todos os bons sentimentos. Cristo atendia a todos os que o procuravam, desde a mulher adúltera até o criminoso. Todos eram igualmente socorridos. Ele nunca temeu que a sua reputação viesse a sofrer com isso. Quando irão usá-lo como modelo para suas ações? Se a caridade reinasse na terra, todos os homens maus não predominariam. Eles fugiriam envergonhados e se esconderiam, porque em toda parte iriam sentir-se desolados. O mal, então, desapareceria. Fiquem bem certos disso. Iniciem dando exemplo e sejam caridosos para com todos indistintamente. Não se preocupem com aqueles que os desprezam. Deixem a Deus o encargo de fazer justiça, pois a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto ao da caridade. Sem a caridade, não haverá na sociedade humana, não haverá paz na sociedade humana e nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho andando juntos, a vida será sempre uma competição, uma verdadeira luta de interesses, onde nem mesmo os laços sagrados da família e nem as santas afeições serão respeitados. Toda vez que fala desse assunto, eu me lembro de citar algumas pessoas às quais já vi dizer assim: eu sou competitivo. Eu sou competitivo em tudo que eu faço. Ou seja, ele não luta para ser igual a ninguém, nem para dividir ninguém. Ele luta para competir, para ser mais, para ser melhor, para ter mais. Isso é uma citação bastante triste, né? Porque simplesmente confirma o nível espiritual da pessoa. Eu sou competitivo. Eu sou competitivo, então eu não sou caridoso. Né? Não posso ser bom se eu tenho... Por quê? São sentimentos contrários, como ele diz aqui. A caridade e o egoísmo, eles andam no sentido contrário. Quando aquele que é egoísta doa alguma coisa, é porque ele quer ser favorecido de alguma coisa, ele quer o reconhecimento. É tipo aquele sujeito que Jesus diz, aquele camarada que ora na esquina, com os braços levantados e falando alto, ele está buscando o reconhecimento de quem? De Deus ou dos que estão vendo ele orar? Dos que estão vendo ele orar. Ele está fazendo isso com orgulho. Portanto, o que ele busca é o reconhecimento. A oração dele não serve, porque ele já se sente feliz com o reconhecimento no sentido horizontal. Né? Deus está também na horizontal, mas quando, nesse sentido horizontal, nós vibramos pelo bem junto aos nossos semelhantes. Ele diz aqui, até um grão de arroz é ligado a todos. A gente entende que o mundo, como diz André Luiz, no livro, esqueci o nome do livro, é um dos últimos lá Mecanismo da Mediunidade, se não me engano. Ele fala dessa energia, né? Que nós vivemos num ambiente onde energia passa para todo lado. Nós trocamos energias com todos os milhões de pessoas que existem no plano físico e no plano espiritual. A nossa energia vai até eles, e a energia deles vem até nós. A nossa energia vai até os outros ambientes, fora do ambiente aqui do nosso planeta, e nós recebemos também energias de outros planetas. Recebe o Sol, é o maior exemplo disso. A Lua também, que está aqui próxima, é um grande exemplo disso. E as luas, inclusive, ela gera uma energia, um magnetismo na Terra,
que nos protege de determinadas ondas energéticas que vêm do Sol também. E se não fosse isso, ele já teria a nossa vida orgânica aqui, não poderia existir. Dentro da Terra, né, aquela parte de magma que existe dentro da Terra, portanto, que é líquida ainda, também sofre ação da Lua. A Lua afeta as marés e afeta o magma dentro da Terra, causando movimentos. E esse atrito dentro, né, esse atrito gera aquela energia que corre para os polos da Terra. Por exemplo, é utilizada na direção, né, no sentido direcional de muitos animais e muitos pássaros. O homem também utiliza a bússola, não é isso? Para norte, com aquela questão de norte e sul, através do quê? Dessas energias. Então, nós somos seres energéticos, nós vivemos nesse mar de energia o tempo todo, gerando energia, recebendo energia. Então, nós temos que entender que nós estamos o tempo todo em contato com o nosso próximo, fazendo o bem e fazendo o mal ao mesmo tempo. Quando nós estamos bem, quando nós estamos centrados, quando nós estamos de boas, né? A gente está gerando energia boa, que ela atinge o próximo ali ao nosso redor, ou mais longe, dependendo da força dessa nossa energia, fazendo bem. Quando outra pessoa está bem, perto de nós também, então nós dois juntos, né, trocamos uma energia positiva. Por isso que é bom receber os amigos. Por isso que quando Jesus disse, eu estava doente e fosse me visitar, né, é comum que uma pessoa doente, quando recebe a visita de alguém, ela fica pelo menos um tempo ali muito bem. Por quê? Porque ela recebe uma injeção de energia. É como um passe. Por isso que é necessário a gente estar bem e tratar bem o próximo. Por quê? A gente está dando um passe e recebendo outro de volta. É uma troca de energia constante. Diferente do momento em que a gente está muito preocupado, que a gente está irritado, aí então nós estamos ali, aquela pilha soltando aquela fumacinha, incomodando e agredindo aos nossos semelhantes, né? Só diz, olha, o fulano está muito chateado, tá? Não é melhor nem conversar com ele agora. É melhor mesmo. Ou então não é melhor a gente ir lá, né? Uma conversa amiga é uma caridade. Há um momento de reflexão. Se está em condições de receber ou não, mas vale sempre a pena a gente buscar, porque é fazer uma caridade. É ir lá, o camarada está lá irritado, chateado, a gente vai lá dar um passe, conversa um pouco, é o suficiente, como a gente disse, para quebrar o gelo, para que a gente possa estabelecer o bem-estar entre todos. E é isso que Jesus nos recomendava, né? Que a gente ande equilibrado para poder auxiliar o próximo. Que a gente ore pelas pessoas, que ele diz, orar pelos que nos perseguem. Orar pelos que nos perseguem. Perdoar o que nos agride e orar pelo que nos persegue. Agora, quem faz isso? Um egoísta? O egoísta vai orar vai perdoar o seu? Não, eu sou muito melhor que ele me... Não, eu não admito, eu não perdoo, não quero ver nunca mais. Esse é o comportamento do egoísta. Ao contrário daquele que realmente passou, deixa para lá. Né? Perdoar e mesmo orar. Eu já aprendi, graças a Deus, quando eu fico irritado com uma pessoa, claro que eu me irrito. É comum, eu sou um bravo, um espírito atrasado ainda. Mas eu me lembro, sabe? Se no mesmo dia, um dia depois, vou orar pela pessoa para... Né, vou tentar tirar o veneno que eu joguei em cima dele, eu vou fazer uma oração por ele agora para ver se... É nossa obrigação. Né? Faz parte que a gente vá se acostumando a ter esse comportamento até que a gente possa atingir o nível de misericórdia total. Quando o camarada está bravo, perturbando a gente simplesmente se retira ali, né? Mas já, se puder, já sai em oração, ajudando aquele irmão. Portanto, meus irmãos, a mensagem é sobre egoísmo, como ele diz aqui, é a gente lutar no dia a dia, buscando a nossa melhoria pessoal, individual, mas que ele diz, como é que a gente vai eliminar essa doença da Terra? Mudando. A gente vai mudar. Eu vou mudar, mas eu vou mudar o próximo através do exemplo. Quando tiver só um nadando, é ruim, mas quando tiver um monte de gente, né, nadando, todo mundo do mesmo lado, fazendo
indo todos para o mesmo lado, os outros irão também. Então, é assim que a gente vai fazer. No início, as mudanças vieram sempre individualmente. O próprio Espiritismo diz isso, né? Veio através de Abraão, veio através de Moisés, veio através de Jesus, mas agora são os espíritos e nós que somos espíritos também. Os espíritos que vêm nos auxiliar para que a gente abra a nossa consciência pela necessidade de auxiliar, de mudar e ir auxiliando a mudança dos que estão ali mais próximos da gente, que a gente vai servir de exemplo, como Cristo é o exemplo perfeito. Como o irmão diz aqui, quando é que vocês vão utilizar o exemplo do Cristo para seguir? Vai um bocado ainda, né, meus irmãos? Porque a gente se agir como o próprio Cristo agia, está muito difícil ainda no nosso nível de evolução. Mas a gente vai devagarinho, vai aprendendo. Ele diz aqui, mas a caridade não despertou. Não despertou agora, mas pode despertar, vai despertar daqui a 100 anos, a 1000 anos, numa próxima encarnação, numa outra. Em algum momento vai ter. Pior para aquele que não conseguir despertar agora, né? Porque vai ter que estar sempre recomeçando, tentando recomeçar a caminhada. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, né, ele só bem-aventurados os que choram. Por que choram? Choram porque já tá resgatando os seus males, então ele já está no caminho de deixar a parte pior da sua evolução para trás. Aí daqueles que ainda riem, aqueles que não estão nem aí. Os orgulhosos que dizem, são bando de otário, esse negócio de espírito não existe, não. Deixa isso para lá. Não, é primeiro eu, é assim mesmo, o mundo é assim, eu sou assim, é que nem a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não. Eu nasci assim, mas observando as coisas à minha volta, eu tenho que fazer a minha mudança. Observando no dia a dia, se eu não consigo encontrar grandes exemplos, o Cristo é o nosso exemplo. Né? Eu vou ser igual São Francisco, eu quero ser igual Bezerra de Menezes, eu quero ser igual... Começa. Né? É o início, já que você não pode ser igual o Cristo, que está tão longe, mas seja igual um Bezerra de Menezes, seja igual um Chico Xavier, ainda está bem longe para a gente também. Mas a gente tem que começar. Né? Como eu disse, a gente olha para o sol, a gente olha para a lua e serve de inspiração. Então, olha para o Cristo e é inspiração para fazer poema, não, mas é inspiração para amar o próximo, para que haja um mínimo de vontade de mudança. É por isso que a gente precisa estudar e conviver em paz junto, porque isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso espírito, né? Isso é saudável e ajuda a transformar o mundo devagarinho, até que possa-se finalmente instalar o reino de Deus na Terra, porque um dia virá. O homem, a gente vai se transformar devagarinho, e nós somos filhos de Deus, nós somos criados para dar certo. Se a gente não quiser fazer a coisa certa, a dor vai nos perturbar, até que a gente, como diz o ditado, cai a ficha e diz, poxa, se é para parar de doer, então eu vou por esse lado. E é assim que a gente vai, meus irmãos. Muita paz e luz a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente. A nossa internet não caiu e não travou hoje, graças a Deus. Então, nós vamos agradecer, inclusive, por isso também, né? Vamos ser humildes e agradecer por isso também, porque tudo funcionou de maneira boa e nós todos estamos aqui juntos nesse momento bacana. Então, nós vamos em agradecimento, nós vamos elevar o nosso pensamento, o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecer pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas no dia a dia, por esse momento maravilhoso aqui, todos juntos, né? Energizando os nossos lares, buscando a nossa conexão com o divino, trocando energia com os nossos irmãos, enviando energia para aqueles nossos irmãos necessitados, não só da nossa lista, mas todos os irmãos nos 2 planos da vida, em todos os locais da criação, que eles possam receber, então, as bênçãos de nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à maneira que fomos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe
imensamente. Boa noite. Com Tchau. essa Fiquem com paz, com Deus. essas Boa noite. palavras Até amanhã. Ivan, que Jesus nos Abraço, Ivan. abençoe. Até A o próximo gente encontro espera com que irmão. nos fale Boa de amanhã. noite a todos A gente Boa espera que vocês. nos Desculpa noite. fale aí de a Glaci, ausência boa hoje. noite. a Boa nos noite. Boa noite, valeu, Ivan. Tchau, e a Zé nos Glaci, trazer coisas boas. Ivone, E amanhã tchau, boa temos o noite. Evangelho do mesmo jeitinho, com muita paz, com muita sabedoria. Graças a Deus e até amanhã. Até amanhã, amém. Amanhã.